Salve, rapaziada, bom dia a todos. Vídeo novo no ar aqui no R-City. Boa semana, né? Segunda-feira. E óbvio, né? Não tem como fugir muito desse tema. Final de semana é aquela correria, rodada do Brasileirão, acabamos não entrando no assunto. Todo mundo já sabe o que aconteceu entre o Pedro e o preparador físico do Flamengo, né? O Pablo Fernandes. O preparador físico agrediu covardemente o atacante do Flamengo. Supostamente houve uma discussão anteriormente, o Pedro não quis continuar aquecendo após o Flamengo ter feito todas as substituições. Parece que ele não respeitou essa hierarquia, mas nada justifica o que o Pablo Fernandes fez. Obviamente ele perdeu toda a razão, se ele tinha o mínimo de razão, ele perdeu com essa atitude covarde, enfim, babaca, né, um imbecil, que já foi demitido pelo Flamengo. Tô gravando esse vídeo no domingo, 9h30 da noite, e até o momento não temos nenhuma atualização sobre o Sampaoli, se ele permanecerá no cargo. O Pablo Fernandes, até antes da sua demissão, ele emitiu um comunicado, pediu desculpas, então basicamente ele assumiu toda a culpa, não tentou se defender, não tentou acusar o Pedro de nada, e o Pedro também na nota oficial que ele publicou ontem em sua rede social, ele fala que além dessa agressão, vem sofrendo uma agressão psicológica dentro do Flamengo. Não entrou mais em detalhes, mas tudo indica que a comissão técnica, enfim, comissão técnica e Pedro não estão se comunicando, né, de maneira saudável. Antes de continuar o vídeo, se inscreva no canal, curta o conteúdo, tá bom? Ajude no crescimento do R-City, quase 1.000 inscritos até o momento dessa gravação, número muito importante. Ajude aí no crescimento do nosso canal, tá? O treinador não, o preparador físico, né? Ele deu 2 tapas no rosto do Pedro, 2, alguns lugares falam 3, e o Pedro, ao afastar a mão do preparador físico, ele acabou dando um soco no rosto do Pedro. Tem até imagens, né, dele mostrando a boca machucada, enfim. Totalmente lamentável. O Flamengo, que vive uma fase boa, futebolisticamente falando, agora o Pablo Fernandes acaba plantando uma crise gigantesca no Flamengo, até porque tem 2 lados agora. Claramente é isso, não é divulgado, mas claramente agora tem o lado Sampaoli e o lado jogadores. Não vão se comunicar mais. Eu acho que fica insustentável a permanência do Sampaoli no Flamengo. E esse título, como será a continuidade de Pedro no Flamengo, é no caso da permanência de Sampaoli. Se a reunião no domingo, que tudo indica que vai ter uma reunião na noite de domingo, eu tô gravando o vídeo na noite de domingo e até o momento não tem nenhuma informação. Quando esse vídeo irá ao ar, pode ser que Sampaoli não seja mais treinador do Flamengo. Mas até o momento ele ainda é. O Pablo Fernandes foi demitido, não foi informado se foi demitido por justa causa, o que aconteceu. Era um caso para justa causa, agredir um funcionário, um colaborador, um colega de trabalho, enfim, nada justifica. O Pedro ele abriu um boletim de ocorrência em BH, passou toda a madrugada prestando depoimento, indo em IML para fazer exame de corpo de delito, enfim, um transtorno absurdo. E então, na minha opinião, isso compromete não apenas o preparador físico que já está demitido, mas compromete toda a comissão técnica do Flamengo. Acho que fica insustentável, na minha opinião, é insustentável a relação entre Sampaoli e Flamengo. Para mim, é o fim da linha do treinador argentino. Tá fazendo um bom trabalho no Flamengo, tem aquelas oscilações que é comum do trabalho do Sampaoli, mas eu acho que isso ele já acabou perdendo o grupo, não foi o Sampaoli, é bom deixar bem claro isso aqui, o Sampaoli não agrediu ninguém, mas faz parte da equipe do Sampaoli, é o preparador físico do Sampaoli, ele que levou o preparador físico para o Flamengo. Então acho que fica uma situação bem complicada, e o Pedro na sua declaração oficial lá no Instagram,
ele cita abusos psicológicos dentro do Flamengo. Ele não falou, mas no meu ponto de vista fica muito claro que é da comissão técnica em geral. Não é só o Sampaoli, não é só o Pablo Fernandes, eu acho que é em questão da comissão técnica. Óbvio que o Pedro ele tá vivendo um momento complicado profissionalmente falando, até porque ele é reserva no Flamengo, é um jogador que não foi contratado para ser reserva, custou muito aos cofres flamenguistas, incomoda o jogador de Copa do Mundo, enfim. Mas parece que está além do futebol essa situação entre Pedro e Sampaoli. E no caso da permanência do Sampaoli, como será a continuidade de Pedro no Flamengo? Eu acho que ele não terá muitas oportunidades no Flamengo. Um jogador do patamar, do quilate do Pedro, não sei não se ele não vai começar a, enfim, pressionar uma saída, forçar uma saída para o futebol europeu, até porque aqui no Brasil ele não pode atuar mais, porque já jogou mais de 7 partidas no Flamengo, no Campeonato Brasileiro. Não sei como seria feito isso, mas com a permanência de Sampaoli, eu acho muito difícil a permanência de Pedro no Flamengo. Por isso que eu acho que o melhor seria a saída do Sampaoli, até porque foi alguém da comissão do Sampaoli. E o Sampaoli, ele divulgou uma nota oficial, condenou, obviamente, o que o preparador físico fez, mas acha que tudo deve ser resolvido na base da conversa. Ele bateu e alisou, sabe? Então ele está em cima do muro, dependendo do que ser conversado entre Sampaoli e diretoria flamenguista, creio que Sampaoli não permanecerá no cargo. Agora, se ele fizer aquele meio de campo com a diretoria, pode ser que a diretoria dê essa oportunidade para ele, mas eu acho que ele perdeu totalmente o grupo. E caso o Sampaoli permaneça no Flamengo, na minha opinião, o Flamengo é um ano perdido. Assim como já seria com o Vitor Pereira, mas o Vitor Pereira pode ser por outros motivos técnicos. O trabalho do Vitor Pereira, pelo jeito, não encaixou com os jogadores do Flamengo, mas o Sampaoli, com essa situação, ele perde totalmente o vestiário. Repetindo, mesmo não sendo ele que fez isso, mas é alguém que faz parte da equipe dele, eu acho que o vestiário vai ficar totalmente rachado com a permanência do Sampaoli, principalmente com as declarações do Pedro, né, de abuso psicológico. Creio que isso não tem a ver só com o preparador físico, e sim com toda a comissão técnica. Só resumindo o que o Sampaoli disse, ele disse que qualquer tipo de violência ele é contra, né? E que uma conversa pode amenizar a situação dos dois. Não vai haver essa conversa, né? O Pablo Fernandes já foi demitido e eu acho que não tem cabimento uma conversa. A conversa teria que ter sido antes dele dar um soco na cara do Pedro. Perdeu toda a razão. O Flamengo fez a obrigação dele, era demitir mesmo o preparador físico do Sampaoli. E vamos ver. Vamos ver se o Sampaoli vai tomar as dores, vai querer ir embora junto. Sampaoli é meio malucão, né? Não dá para saber o que vai acontecer. Mas mesmo fazendo um bom trabalho no Flamengo, eu acho que a situação fica bem complicada entre Sampaoli e grupo. E além disso, tem um outro detalhe muito importante. O filho desse preparador físico, do Pablo Fernandes, ele faz parte da comissão do Sampaoli. Então não tem por que ele ser demitido, obviamente, ele não agrediu ninguém. Mas o filho do cara vai estar lá dentro. Você acha é complicado. Os jogadores, será que vão ter essa maturidade de separar isso? Separar o trabalho do filho do Pablo Fernandes, né, o agressor do Pedro. Então é um tempero a mais aí que acaba desandando muito mais esse molho flamenguista. Uma semana tão importante, o Flamengo que veio de uma vitória tão importante contra o Atlético Mineiro fora de casa, de virada, enfim, superou erros de arbitragem, uma grande vitória, acaba dessa maneira melancólica, né? Saiu algumas informações hoje que o Gerson, né, foi o primeiro a separar, empurrou o preparador físico, pôs ele contra a parede lá para amenizar a briga, e que o Pedro ficou em estado de choque, ele não esperava, né, uma reação dessa de um profissional, no caso, na hierarquia, até um cara superior ao Pedro, né? O Pedro, ele, ele deve. Então, ele tem que cumprir as ordens do Sampaoli, dos preparadores físicos,
Então nunca passou na cabeça dele isso. Então as informações que chegam internas é que o Pedro ficou em estado de choque e depois de algum tempo ele foi ter alguma reação de gritar, de xingar o Pablo Fernandes. Então é uma situação que, na minha opinião, fica muito complicado não só para o Pablo Fernandes, que já foi demitido e, enfim, vai se queimar muito no futebol, manchou a carreira dele, vai ter a oportunidade de trabalhar em outros lugares, acredito que logo estará empregado novamente, mas sempre vão lembrar desse caso, vai ser uma mancha que vai carregar para o resto da sua carreira. E o Flamengo na quinta tem um jogo de Libertadores no Maracanã, oitavas de final, joga contra o Olímpia no Maracanã. É no Maracanã o confronto? Deixa eu confirmar aqui. Em dúvida se é no Maracanã. Exatamente, é no Maracanã o confronto. Só que um turbilhão aí de polêmicas no Flamengo, ainda tem muita coisa para acontecer e até quinta muita coisa pode mudar no Flamengo. Até o momento dessa gravação, às 9h40 da noite do domingo, o Sampaoli ainda é treinador do Flamengo. Ele deve permanecer no cargo? Eu acredito que não. No meu ponto de vista, vai abalar o vestiário do Flamengo. Acho que aí, partindo para o lado do futebol, acho que pode atrapalhar muito a temporada do Flamengo, a possibilidade de conquistas do Flamengo. O Flamengo que tem uma grande equipe, um grande elenco que vai brigar por tudo que está disputando. Eu acho que com a permanência do Sampaoli vai ficar uma panela de pressão, vai ficar uma situação bem complicada. Já não basta um vestiário com tanta estrela, cheio de vaidade, uma treta dessa igual aconteceu com de um preparador físico do Sampaoli agredir um jogador do Flamengo, eu acho que fica bem complicada a situação. Eu não acho que seria saudável a permanência do Sampaoli. Comente aqui o que você pensa e em caso de permanência do Sampaoli, eu acho que fica muito difícil a permanência do Pedro. Ele pode continuar até o fim da temporada por conta de contrato, ele não pode jogar em nenhuma equipe do Brasil. Mas se tiver a oportunidade dele ir para a Europa até nessa janela, eu acredito que o Pedro sairá do Flamengo. Tem mercado, é um cara que jogou Copa do Mundo, vai ter equipes da Europa dispostas a pagar e talvez o Pedro pode até forçar uma saída em caso de permanência do Sampaoli. É feeling, tá? Não é informação. Eu acho que a permanência do Sampaoli pode forçar uma saída do Pedro e caso o Sampaoli saia do Flamengo, aí sim o Pedro pode ter mais oportunidades, assim como teve ano passado, mostrou que é um artilheiro nato, um grande jogador, e não vem tendo oportunidades. Isso é um direito do treinador não escalar. Agora, um cara da comissão agredir o Pedro por conta de uma discussão, se o Pedro perdeu a razão, ofendeu ele por algum motivo, pune descontando o salário, dando multa. Agora, a agressão perde toda a razão, né? Perde toda a razão. O Pedro está em todo o seu direito agora, abrir um boletim de ocorrência e não importa o que aconteceu antes. Agora, o que o Pablo Fernandes fez, ele perdeu toda a razão, perdeu o emprego e pode comprometer toda uma comissão técnica e todo um trabalho de uma temporada que estava sendo feito no Flamengo, está sendo bem feito, inclusive o São Paulo melhorou bastante a equipe do Flamengo, mas por conta de uma atitude ali na emoção, no calor do momento, pode acabar com a temporada de um gigante do futebol brasileiro. Comente aqui sua opinião sobre esse caso, se inscreva no canal e ajude no crescimento do R-City. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tamo junto.